Mais uma vez, sexta-feira, e nós nos encontramos aqui no podcast Next Level. Toda sexta-feira, esse encontro onde a gente vem aqui para transbordar conhecimento. E hoje, como não diferente nas outras sextas-feiras, sempre alguém que vem aqui para ampliar o seu conhecimento. Então, antes de tudo, quero te convidar já para você curtir aí o nosso canal. Você que não é um inscrito ainda, se inscreva. Você que está chegando agora, ó, não saia, porque a conversa hoje vai ser de transformar. Nós vamos entrar dentro de nós. E hoje, a pessoa que está aqui vai falar muito a respeito de conhecimento. Se inscreve aí, você que está comigo já há bastante tempo, compartilhe, fala nos seus grupos de WhatsApp e vamos transbordar no máximo de pessoas hoje. Hoje o nosso objetivo nessa sexta-feira é alcançar 200 visualizações e obviamente, contando com você, nós vamos alcançar isso muito rápido enquanto está acontecendo ao vivo. Minha convidada hoje é uma psicóloga paranaense, uma coisa incrível, paranaense, saiu aqui da terra, tem viajado, tem conversado, palestrado, falando muito a respeito desse assunto que a gente vai conversar hoje aqui. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Jean. Muito obrigada, equipe. É uma alegria muito grande eu poder estar aqui hoje falando nesse podcast, inaugurando a minha fala com vocês, com os seguidores de vocês. E, de verdade, minha gratidão por esse momento. Uau! Nós que agradecemos por você estar aqui. Nós estivemos na sua última palestra, foi impactante, né? Obviamente, você que está aí conectado comigo também esteve lá. Nós recebemos vários conteúdos que transformou a nossa vida. Vocês me conhecem, quando eu caio em alguma coisa, eu caio 100%. Eu fui lá 100%. Cada momento daquela palestra eu fiquei saboreando e foi muito legal estar lá. E hoje ela vai compartilhar com a gente um pouquinho mais a respeito da sua formação, quando se formou, qual é a cidade. E para você saber, você que já está aí conectado, ela é noivo também está assistindo junto e vai ser muito legal porque ela vai contar a respeito dessa trajetória da vida dela. Para a gente começar, né, me conta um pouquinho a respeito de onde a senhora saiu, como foi a sua infância e por que a senhora se tornou psicóloga. Uau, olha só, eu venho de Campo Mourão, nascida lá, estudei em Maringá, né, lá no ano de alguns anos atrás. Eu sou formada já há quase 12 anos na psicologia e sempre dentro de mim aquele ímpeto de questionamento, de querer entender como é que as coisas funcionam. Eu, logo com 15 anos, passei por uma crise existencial, onde ali eu questionava para que eu vivo, para que é que eu tô nesse mundo. E ali, como uma resposta da minha intuição, de algo que vem de dentro do nosso eu, e você deve saber do que é que eu falo, esse olhar interno ajuda a gente a entender que existe um caminho particular que cada um trilha, e o meu caminho é pela psicologia, pelo simples fato de eu gostar de ajudar as pessoas através do meu conhecimento e transbordar no nível emocional. Eu considero, Jean, e vocês que estão me ouvindo, que uma pessoa organizada, amadurecida emocionalmente, ela é capaz de gerar um impacto no mundo de uma forma muito preciosa, muito precioso. Por quê? Porque simplesmente o que a gente tem dentro é muito mais do que a gente imagina. Uau, extraordinário, doutora. Então você que está conectado, às vezes você não teve resposta até hoje na sua vida de algumas coisas. E, obviamente, ela vai pincelar algumas coisas aqui para ajudar você a entender. Antes da gente começar com as perguntas, eu separei algumas perguntas aqui, vasculhei, fui lá nas suas redes sociais, eu captei tudo que podia captar para que não ficasse robotizado, sabe? Aquelas perguntas que eu te mando e você manda para cá, mas ficar essa conversa informal. A senhora também é palestrante. Exato, eu palestro já há 12 anos, né, dentro da área geralmente da psicologia, mas também dentro de outros temas. E, além disso, eu também sou psicóloga clínica nos tratamentos de alto impacto, de uma psicologia avançada. E estou andando o Paraná todo, né? Vou de ponta a ponta do Paraná, né, para poder transbordar os meus conhecimentos, atendendo em várias cidades. Campo Mourão, Arapoti, Cascavel, também tem uma rede de trabalhos em Presidente Prudente, né? Então, assim, eu sou, como eu digo para minha mãe, eu sou do mundo, mãe, então eu preciso ir. E, né, fiz cursos, viajei, né, Brasil inteiro fazendo curso de formação, buscando entender o que é que está dentro do ser humano,
que trava a pessoa de conseguir aquilo que ela deseja. Quantos de nós não tem sonhos que ficam soterrados por conta dos problemas emocionais, não é? E o meu compromisso é justamente destravar, é poder liberar a pessoa de uma forma profunda e rápida para a vida. Afinal, a vida tem pressa, tem sede de ser vivida. Uau, que interessante. Uma outra pergunta, antes da gente cair num profundo mesmo. A senhora também escreveu um livro. Sobre o que fala esse livro? E aonde que eu vou adquirir esse livro? Como é que eu faço para comprar esse livro? O livro se chama Autoestima e Identidade. A gente tem aqui na lateral, aqui você pode olhar mais de perto, né? Autoestima e Identidade, esse é o livro onde eu falo sobre como resgatar o melhor de você, como é que você vai descobrir, através daquilo que tem dentro de você, aspectos desconhecidos, ou talvez que precisam ser reconhecidos dentro de si, para que você possa despertar o melhor. Esse livro, ele é adquirido, a princípio, dentro, né, do WhatsApp. Ele é feito uma compra e enviado por correios. Existe uma equipe minha dando assistência, né? E eu não sei se esse contato a gente deixa agora ou posterior. Pode deixar ok, agora. então anota aí se você quer adquirir o livro e que chegue na sua casa. Ele pode ser enviado e é enviado para o Brasil todo. Anota aí o número 43 9640 88 38. Pega a sua caneta e anota 43 9640 88 38. E esse livro traz dentro dele um processo emocional que você faz junto comigo. À medida que você vai lendo, você vai respondendo a algumas perguntas, fazendo os exercícios e descobrindo questões de sua identidade que te ajudam a ir além. Então, ele é um livro que é fácil de ser lido, a linguagem está bem gostosa de ler, né? Vocês puderam ler e também puderam concluir isso, e você altamente vai encontrando dentro de si algumas respostas ou se fazendo algumas perguntas importantes sobre como é que estão as coisas por aí e podendo fazer esse processo de resgatar algo dentro de você. Uau, que extraordinário. Então você que está comigo aí, pega o telefone, manda lá, as pessoas que estão lá prontas para te atender já vão responder, você já compra esse livro e você já mergulha. Obviamente, vai ter muita coisa aqui dentro da nossa plataforma, através dessa pessoa maravilhosa, ela vai continuar transbordando na sua vida. Para a gente ir direto, me diga uma coisa, como é que é o nome do noivo? E conta um pouquinho para nós, como que você conheceu ele e o que ele representa na sua vida. Uau, Paulo Henrique. Meu querido Paulo Henrique, nos conhecemos há não muito tempo, mas um tempo suficiente para entender que a gente tem uma conexão de alma. Não sei se você acredita nisso ou não, mas para a gente, quando nós temos um movimento na vida que a gente não consegue explicar e que a gente encontra infinitas afinidades e propósitos alinhados, só pode ser encontro de almas convergindo para a mesma direção. Estou noiva há poucas semanas, mas já temos um casamento marcado para muito em breve e com essa certeza de que juntos a gente tem muito a construir, a fazer. Inclusive, já estamos lapidando, né, nos tempos finais de lapidação do método diamante de relacionamento. E também, né, a nossa caminhada, o nosso interesse pelos podcasts, onde a gente fala de relacionamento, tá esperando aí, tá no forno para poder entregar para vocês. Uau! Então é você que está sozinho, abandonado, assistindo esse podcast. Daqui a pouquinho você vai aprender a respeito de tudo isso que ela começou a transbordar. Paulo Henrique chegou agora na vida dela, já trouxe uma luz diferente, já tem data de casamento marcada. Então quem sabe é agora que você vai vencer esse bloqueio emocional. Muito legal ter você aqui e poder conhecer mais você. Você consegue contar um pouquinho mais dessa consultoria, o Humanitar, é isso mesmo que fala? Exato. A Humanitar é uma clínica que faz parte de um projeto de extensão de clínicas, onde, pelo Brasil, eu vou levando os conhecimentos de uma psicologia avançada
que foram sendo construídas por percepções, por entendimentos, por compreender, junto com outros estudiosos do Brasil, que dentro do ser humano existe uma estrutura que requer ser conhecida e também ser trabalhada para que haja esse despertar. Afinal, desde que a gente nasce, à medida que a gente vai vivendo a vida, a gente vai carregando muitos bloqueios. Você que está me ouvindo entende o que é viver com um bloqueio e o quanto isso é difícil. E você que já viu as minhas lives no meu Instagram, aliás, a propósito, eu quero deixar o meu Instagram aqui para o pessoal, @Andrine Mignoso, tudo junto, Psi, Andrine Mignoso Psi, e você vai lá ver os últimos transbordos que eu fiz dentro das lives, dentro das palestras que ficam gravadas, né? Então, a Humanitar, ela vem com esse entendimento de que é possível uma psicologia avançada chegar ao ser humano que sofre emocionalmente e um destravar de um modo rápido. Essa é o meu zelo que eu tenho pelo ser humano. Não só a nível de profundidade de conhecimento, Jean, e você que está me ouvindo, e também você que já passou por terapia comigo, eu tenho pacientes do Brasil todo, sabe o quanto que o meu compromisso é com uma entrega que seja profunda e rápida, o que vai um pouco na contramão da psicologia tradicional, não é? Porém, isso só é possível mediante uma característica pessoal e um desejo real de acelerar os processos de tratamento psicológico, tendo em vista as demoras que a gente tem em uma grande parte das situações de psicoterapias. Então, essa contramão que eu vivencio hoje tem uma junção de história de vida, desejo pessoal e necessidade. Você que já passou por terapia, não sei de qual linha, de qual abordagem, mas eu entendo que muitas vezes a gente se cansa de ficar no sofrimento e a gente precisa de alguém que entenda tão bem essa estrutura emocional humana, capaz de nos levar a entender, a regenerar aquilo que está destruído dentro da gente, para que a gente possa ter a dignidade de uma vida tranquila, leve e, sobretudo, saudável. Essa é a minha proposta. Uau, que extraordinário. Me parece, doutora, que a senhora parece estar na contramão, né? A maior parte das pessoas que nós conhecemos que fazem terapias ou que trabalham nesse segmento, eles não apressam esse atendimento, né? Eu imaginava que quanto mais tempo eu passo nessa terapia com o meu psicólogo, melhor eu fico. E a senhora está dizendo que a senhora tem um método avançado. Isso quer dizer que vai diminuir o tempo desse meu tratamento? Exatamente. Na verdade, nós construímos, né, desde a base da psicologia convencional, dentro das 4, 5 maiores abordagens, o entendimento que eu posso demorar de 10 sessões a 3 anos de consultas semanais para conseguir um resultado, né? 3, 5 anos, a dependendo da abordagem. E quem é da área sabe do que eu estou falando. As estruturas de terapias de 10 a 20 sessões são as estruturas mais cognitivas comportamentais. Nós temos aí as estruturas mais analíticas, né, com base psicanalítica, onde a análise é feita pelo discurso livre e isso pode demorar alguns anos para acontecer os insights, né? Dentro daquilo que eu fui buscando de recursos na neuropsicologia, no trabalho com o tratamento do inconsciente, os conhecimentos de base antropológicas da fenomenologia e também do existencialismo. A gente tem aqui mais os recursos somados de terapia de reintegração implícita, uma possibilidade de tratamentos onde os resultados aparecem a partir da primeira consulta. Todo paciente passa por uma entrevista primeiro para entender qual das formas de tratamentos que eu ofereço é aquela que é ideal para esse caso. E depois a gente segue fazendo o tratamento. Em alguns casos,
pasme, se eu ouvisse esse podcast há 10 anos atrás, eu ia ficar muito curiosa de entender o que é que essa psicóloga tem, o que é que ela faz de diferente. Em alguns casos, eu tenho de 90% a 100% de resultado em uma consulta. Uau. De resolução, sem remissão dos sintomas. Não é um ato de influenciar a mente de alguém de forma subconsciente e mudar ali só como algo superficial. É um trabalho onde, nas pesquisas das camadas mais profundas desse problema, eu identifico a raiz do problema e ali tenho um tratamento absolutamente profundo dentro do inconsciente da estrutura cognitiva do meu paciente que permite a ele regenerar o aspecto adoentado, o aspecto conflitivo e, com isso, ele consegue ter uma nova forma de funcionar porque ele desenvolve um novo olhar. E no meu livro eu falo sobre esse novo olhar. Então a gente está transitando aqui, né, entre as questões de tratamento, as questões dentro dos meus escritos e também a minha linguagem, ela é nesse sentido de clarificar. Eu gosto muito de entender que quando eu tenho clareza, eu tenho uma compreensão mais avançada e, portanto, eu tenho possibilidades de poder ir muito além. Uau, extraordinário. Muito bom ouvir isso, muito interessante ouvir isso. E aproveitando essa deixa que a senhora deu, né? A senhora falou um pouquinho do livro. Essa ativação da essência humana, ela também está no livro? Sim, ela está no livro, tendo em vista que no livro você encontra um nível de questionamento e também de momentos onde eu trago uma autobiografia contando como eu fiz para destravar aquilo que estava bloqueado dentro de mim. Afinal, quando decidi junto com os meus seguidores do Instagram qual dos temas a gente vai trabalhar dentro de um livro, e aí eles selecionaram a autoestima como uma necessidade, eu fui entendendo que eu fui desenvolvendo esse olhar para minha autoestima ao longo dos anos, e com isso dentro de mim eu precisei tratar muitas coisas. Sim, eu já fiz, eu acho que mais de 10 tipos diferentes de terapias, olhando para mim por vários ângulos para entender quem é essa Andrine. E aí, através desse entendimento, eu fui traduzindo no livro como é que a pessoa que está lendo, ela vai descendo a essas camadas de entendimento de quem ela é na essência, de entendimento do que está por trás de um conflito ou de um bloqueio, e então fazendo esse processo de autoterapia. Exatamente, autoterapia é esse termo dado para esse movimento que você faz de olhar para dentro e através do conhecimento de si mesmo você consegue fazer um processo terapêutico de forma independente. Uau, extraordinário. Então a senhora está dizendo que eu consigo fazer isso lendo o livro, eu consigo olhar para essa minha autoestima e resgatar ela. Exato. Existe um exercício específico, uma metodologia específica para isso? Durante todo o livro, Jean, eu vou descrevendo esses passos, tá? Ele é todo costurado com começo, meio e fim desse resgate de autoconhecimento e também de autoestima, né? Quando a gente fala em autoestima, nós estamos falando de você reconhecer a sua identidade e reconhecer como você expressa isso no mundo, né? Então, ao olhar para dentro, ao caminhar junto comigo nessa jornada deste livro, você consegue ir aprofundando e, ao final, fazer uma reflexão. Aliás, não só ao final é a conclusão, mas ao longo do livro uma reflexão que você faz a respeito de si e a respeito da vida. É sempre um diálogo de dentro para fora e através de perguntas, autoquestionário, porque também tem no livro será que você tem uma autoestima saudável? Então você responde 10 questões dentro do livro, salvo engano, página 70, 40, agora não me recordo exatamente a página, mas você tem
esse questionário para saber se você tem autoestima rebaixada ou autoestima saudável. E com isso, você já vai fazendo o seu processo de reflexão e se dando conta cada vez mais profundamente. Então, adquirir o livro é um caminho que você encurta o sofrimento e se dá conta de novos passos a partir, né, dessa compreensão que você tem à medida em que você vai lendo o livro. Uau, extraordinário. Na palestra a senhora disse a respeito, né? Eu acho que está dentro disso que a senhora falou, o poder das perguntas e dessas descobertas. Para as pessoas que estão nos ouvindo, qual seria ou como seria essa primeira pergunta que eu deveria fazer para mim? Para eu entender tudo isso, né? Nós estamos falando de autoestima. E se ela foi destruída, obviamente eu não me vejo como a sociedade vê. Eu me vejo como um ser deprimido. O que seria, na opinião da senhora, uma primeira pergunta para eu começar esse exercício? Quem sou eu? A primeira pergunta base e de fundamentação básica para você começar esse processo é você se responder quem sou eu. Ela parece simples, mas não é. Se você aí que está me ouvindo parar para responder agora em 3 ou 4 linhas, quem sou eu? Você pode começar trazendo aspectos sobre que profissão você tem hoje. Mas isso é você? Isso contempla tudo que você é? Ou você pode começar dizendo sobre um cargo que você ocupa na sociedade. Isso é tudo de quem você é? Não, você é muito mais do que isso. Então, responder essa pergunta, trazendo esse entendimento do que é a sua essência, né? do que é que está lá dentro de você, a sua característica, a sua personalidade, mas indo muito além também de entender qual é o seu propósito, a sua identidade. Né? Quando você olha para a Andrine, você logo de cara identifica esses cabelos enrolados, que é diferente, né? Você dificilmente vê uma pessoa de 1,75 m do cabelo enrolado que tem isso como uma marca registrada aí há 15 anos na minha vida. Então, essa é uma parte daquilo que sou. Mas, à medida em que eu vou pesquisando, adentrando, eu vou entendendo algo muito, muito mais completo. E o bacana é que você não precisa ter essa resposta na ponta da língua agora. Porque essa resposta, ela vai vindo com desdobramentos de camadas mais profundas a respeito de quem você é. Jean, se eu te perguntar o que é que você descobriu mais recentemente a respeito de você, a respeito de si mesmo, você vai ver uma camada mais profunda, né? Se eu perguntar qual foi a última coisa que você destravou na sua vida, e então antes você tinha uma resposta de quem você era, e ali você vai aprofundando camadas mais profundas de quem você é. Então, não se preocupe se você não sabe essa resposta. Ela é só um pontapé inicial para que você possa realmente adentrar nessa jornada de autoconhecimento e descobrir muito, muito, muito mais de você dentro desse podcast, dentro da Next Level, dentro daquilo que são as propostas de cada um de nós aqui nas nossas redes sociais, dentro do livro você se conhece mais e assim você vai fazendo uma jornada. A gente nunca sabe tudo da gente. Então, por isso, uma resposta nesse momento, ela é a tua melhor resposta. Porque amanhã você vai ter uma resposta melhor para quem você é. E essa é a jornada. É assim a vida. Uau! Nossa, que susto! Quando a senhora me perguntou, eu falei, nossa, como é que eu vou responder isso, né? É muito interessante, porque ouvindo a senhora falar, obviamente a gente vai destravando todo dia alguma coisa. Isso. Né? Hoje na live de manhã, o pastor Danida perguntou qual é o medo. Eu respondi para ele assim, eu tenho medo de barata. E é uma coisa insignificante ter medo de barata, mas está conectada a tantas outras coisas quando eu parei para pensar sobre. Né? Então, às vezes uma coisa tão simples do dia a dia, ela vai trazer outras coisas, né? E essa questão muito da camada. Isso. A senhora disse na palestra uma coisa que eu achei muito interessante. O questionamento é um combustível. Como que ele funciona? Ele funciona dessa forma de camada? Eu vou questionando e eu vou indo para lugares mais fundos dentro de mim?
Exatamente. O questionamento é a base para que você possa descobrir uma resposta e então se contentar com ela, dar-se como respondido, ou então olhar uma nova perspectiva e necessariamente você faz uma nova pergunta. Então a gente tem o questionamento como combustível, ele funciona como esse modo de você ir além daquilo que você já esteve até o momento. Ou seja, é o próximo passo. Quando você se questiona, você está indo para o próximo passo. Por isso, eu deixo aqui com muita segurança, com muita clareza, com muita certeza. O caminho do autoquestionamento é basicamente, em palavras mais simplificadas, o caminho do autoconhecimento. Ou seja, é você saber um pouco mais de você para você descobrir qual é o próximo passo, para onde eu devo ir. E o mais interessante, eu abriria aqui uma longa discussão, né, quando eu trato também em outros temas, quando eu falo de intuição. Porque a intuição ela é um conteúdo que vem de dentro para fora e depois é que eu vou questionar. Então ela vai um pouco na contramão. Então a gente tem duas questões aqui, ó. De um lado, a intuição que nos diz o que fazer sem antes mesmo a compreender. E de outro, um questionamento construído, racional, elaborado, que faz com que eu entenda de forma mais estruturada os próximos passos. Então, quando eu falo que eu sou uma terapeuta na contramão, eu estou falando da minha psicologia com alma, Jean. E para que o seguidor entenda o que é uma psicologia com alma, é uma psicologia que considera o processo intuitivo como um processo coladinho com o nosso campo espiritual. E o nosso campo espiritual não é nada mirabolante dentro daquilo que as pessoas entendem que, como assim? Ela trata de espiritualidade? Não. Eu trato de entender o que é que intuitivamente esse ser humano está trazendo na alma dele, ou seja, de uma forma mais profunda, para dialogar com aquilo que é racional, estrutural e contextual na vida do paciente. Então, a psicologia com alma, ela está muito ligado a essa humanidade profunda que eu trago dentro desse olhar de assimilar a intuição com o autoquestionamento. E juntando as duas coisas, se você entende que você está inserido num contexto, que você tem algo dentro de você que te conta sobre para onde você deveria ir, ou para onde você deveria agir, e você consegue fazer um processo emocional e racional de questionamento, de entender isso é seguro, isso é bom, isso é para o bem, isso transborda algo a mais dentro de mim, isso me realiza, e você consegue sentir essa resposta afirmativa, é um sinal de que você está indo para a direção daquilo que a gente chama de felicidade. E felicidade é esse estado de realização dentro daquilo que eu sou, dentro de um contexto que eu vivo. Então, para aquele que se questiona, por que eu não consigo ser feliz? E eu recebo muitos pacientes com essa questão. Andrina, eu tenho tudo na vida, mas eu não consigo ser feliz. E aí, eu preciso trazer esse olhar todo especial de entender que dentro desse ser humano que não está feliz, tem algo que ele precisa descobrir a respeito dele. Então eu sou só um instrumento que viabiliza esse acesso à felicidade, à realização, a assumir a sua identidade de uma forma leve, de uma forma gostosa, de uma forma tranquila, de forma que o mundo seja melhor através da sua auto-organização. Então esse é um ponto assim que gosto muito de considerar dentro daquilo que é a minha fala, justamente porque dificilmente a gente vê qualquer profissional trabalhando isso de uma forma tão consistente. E isso é fruto de uma jornada dos meus últimos anos de estudos no inconsciente. Então é com muita alegria que eu trago essa perspectiva, esse olhar. Muito legal, muito bom. Obviamente você que está aí conectado, você está aí mergulhando. Com certeza você já entrou lá, já pediu o seu livro e você vai poder estar mastigando esse livro aí quando chegar na sua casa. Falando de todas essas coisas que a senhora está falando,
Uma outra coisa que me chamou muita atenção é que a senhora sempre frisou na palestra que a ressignificação é necessária. O que é essa ressignificação e como eu faço isso? Falando de um modo bastante acessível, a ressignificação ela é construir um novo olhar para aquilo que já aconteceu. Na minha história, eu tive inúmeras passagens, né, acontecimentos que me fizeram sentir muito, me fizeram olhar para dentro e acreditar que eu era burra, acreditar que eu não tinha valor, acreditar que algo dentro de mim não era bom. No entanto, à medida que o tempo foi passando, a maturidade foi me auxiliando, os processos terapêuticos profundamente me ajudando a me encontrar comigo. Hoje eu até atualizei o termo, eu não uso mais ressignificação, eu uso regeneração, que é justamente esse olhar para aquilo que me aconteceu, trazer essa nova forma de entender isso e conseguir assentar tudo isso com menos dor. O que acontece nos traumas emocionais? A pessoa vive algo e ali ela imprime um processo doloroso emocional. Seja porque o que aconteceu foi de uma desumanidade, de um nível de desamor significativo, seja porque a forma tua de funcionar gerou ali, naquele momento, uma compreensão dolorosa sobre si mesmo, como, por exemplo, né, por que a Andrine desenvolveu ou teve esse processo interior na infância de achar que ela era burra e incapaz. No livro eu trago isso e eu falo a respeito disso de forma bem tranquila. Eu vim de um ambiente bastante tradicional, onde a crítica era um fator comum, né? Não se percebia a crítica como ruim. E eu, bastante diferente da família, né, com uma personalidade espivetada, toda ativa, né, gostava de coisas diferentes, muito criativas, não era compreendida. Era do tipo criança peralta, era do tipo criança que inventava um monte de coisa, né, e ali me colocava algumas vezes em risco, me colocava em situações de saia justa, e então, por conta das críticas, fui entendendo que o meu jeito não era aceito, portanto eu não era aceita, portanto rejeitada. E nesse processo, à medida que eu fui amadurecendo, sobretudo depois dos 15, onde eu tive a primeira virada de chave de entender que a vida tinha que ter um sentido palpável, concreto, eu nos processos de terapia, no meu autoconhecimento, eu fui entendendo o meu jeito diferente de ser, e eu fui compreendendo o jeito tradicional de ser dos meus pais. E nesse trabalho de reconfigurar, de regenerar os laços familiares, eu entendi que nem eles e nem eu tinha culpa disso. E aí, esse processo de auto-perdão, esse processo de perdão do outro foi extremamente necessário. E isso aconteceu depois de algumas frustrações dentro de relacionamento, que eu fui entender que eu precisava realinhar o meu vínculo com a família para que eu pudesse caminhar com prosperidade. E nesse processo todo, nessa jornada, esse novo olhar se fez necessário, esse novo olhar para mim. E é por isso que eu cheguei a construir o livro, falando sobre autoestima e falando como eu fiz esse processo dentro da minha vida, porque eu precisei passar por todas essas etapas de regenerar a minha própria história de vida, de forma que eu olho para ela hoje e tenho profunda gratidão por tudo, absolutamente tudo do que aconteceu comigo, porque se não fosse isso, eu não teria passado pelo incômodo do questionamento. E se não fosse o questionamento, eu não encontraria resposta. E se não fosse aprofundar isso,
através do tempo, da maturidade, eu não teria chego a essa escrita de livro, a essa estrutura de vida que eu tenho hoje e a esse transbordo de uma forma tão livre, tão agradável, que é o que eu faço hoje na minha vida, junto com cada um de vocês. Uau, viu? Assim, ó, eu ficaria te ouvindo aqui o dia todo. Muito legal, muito gostoso ouvir tudo isso de informação. Assim, não quero colocar a senhora em risco de forma nenhuma, né? Mas acho muito importante. Tem um termo que a senhora usa, e eu acho que a senhora até falou um pouquinho disso, né? Não de forma técnica. A senhora escreveu no livro também que nem tudo é flores. As ciladas que caio, elas também vão ajudar a me reconstruir. Então, a senhora está dizendo uma coisa lá no livro que a senhora passou. Exatamente. Quando eu falo que nem tudo é flores, eu estou dizendo de uma Andrine que caiu muitas vezes. De uma Andrine que precisou estar frente a frente com as suas dores, olhar para elas e trazer esse novo olhar. O próprio método de trabalho da psicoterapia avançada, ela é um caminhar por essas camadas mais profundas. Então, a minha vida é real. Quem olha para mim e fala assim, nossa, que legal, que você é tão comunicativa. Vocês não sabem, mas quem leu meu livro sabe, e quem já me acompanha também, talvez já lembre de uma passagem onde eu digo que na infância eu era tímida. Na infância, se algum professor fizesse uma pergunta para mim, eu fechava, baixava a cabeça e ficava vermelha, com o rosto todo quente. Então, eu precisei destravar minha comunicação. Isso aconteceu dentro de várias etapas, a começar ali depois dos 17, 18 anos na faculdade, e só na faculdade é que eu comecei a comunicar a nível público, e aí depois, à medida que eu ia sendo chamada para as palestras, trabalhei dentro de escola, onde também precisava desenvolver trabalhos com grupos de alunos, e ali eu fui entendendo que era uma oportunidade para eu lapidar, né, a minha comunicação. Então, quando eu digo que nem tudo é flores, eu estou dizendo de uma pessoa real que passou pelos tropeços reais e que precisou restaurar a sua vida de forma real. Não tem nada fake, né? Até não estava preparada para suas perguntas. Você mesmo disse, não vou te contar o que é que eu quero saber, justamente porque isso que a gente tem aqui é uma construção que foi vindo ao longo dos anos, né? Não tem nada no script. Aliás, a minha vida é bastante dinâmica, né? E aí a gente entende que deixar fluir é muito mais agradável, mas só é possível você fluir dessa forma, leve, tranquila, quando você aceitou a sua limitação, entendeu a sua limitação e começou a permitir que você seja lapidado como um diamante, que vai, né, tem várias arestas ali e vai se construindo esse modo brilhante de ser na vida. Todos temos um brilho, todos temos um para quê e onde brilhar. Será que você já descobriu onde você brilha? Eu quero deixar esse questionamento para você. Você já descobriu onde você brilha? Você olha aqui para mim e fala assim, uau, como essa mulher ilumina. Eu ouço isso com muita frequência, mas todos nós temos um lugar onde brilharemos. E descobrir isso é parte da sua identidade e do seu propósito. Então, aprofundar, entender o que está nas entrelinhas da sua vida, da sua história, é algo assim, é um presente que você se dá na sua vida. Nós só temos essa vida. A gente não sabe nem quanto tempo vai ter daqui para frente. Mas a gente sabe que o legado que você constrói hoje, fazendo o seu melhor hoje, é algo que vai construindo numa escadaria um next level. Literalmente, você vai subindo o nível da sua frequência, do seu autoconhecimento, daquilo que você é, para que você possa deixar essa marca no mundo. Afinal, você será lembrado depois que você partir dessa. Uau!
É isso. Pegou a visão aí? Você não pegou a visão, quando acabar você volta, assiste tudo de novo, que é muita informação. Felizmente, nosso tempo é limitado, mas ainda cabe mais uma pergunta. E sim, eu estava ansioso para essa. Confesso para você que essa foi assustador, essa mexeu comigo, e eu procurei responder ela para mim diversas vezes, desde a palestra. A senhora disse lá que a maior frustração é responsabilidade minha. Como que a senhora define isso? E como que a senhora pode se comunicar com as pessoas que estão nos ouvindo para que elas possam compreender isso aqui? A maior frustração é responsabilidade minha. Uau! Quando eu falo de responsabilidade, eu estou falando sobre eu em relação ao mundo. O meu eu em relação a tudo que acontece em volta. Na infância, obviamente, a gente não tem muitos filtros e, portanto, absorve tudo de uma forma mais direta. E só depois, com a maturidade, é que eu vou conseguindo compreender, eu vou tendo níveis mais profundos de entendimento de que o que eu faço com aquilo que me aconteceu é exclusividade de responsabilidade minha. Então, se eu carrego uma frustração por uma vida inteira, eu não posso terceirizar isso para uma outra pessoa, porque afinal a sua vida, ela é sua. E é com esse olhar de entender que a maior frustração que vinha acontecendo na história da Andrine Pessoa, quando eu me dei conta que se eu não fizesse por onde de mudar isso, eu não teria acesso aos desfrutes de aspectos que eu sonhava na minha vida. E quando eu falo disso no livro, e falo disso para vocês, eu falo sobre ter galgado, ter caminhado uma série de etapas na minha vida, conseguido resolver a área financeira, área profissional, área de conhecimento intelectual, área espiritual, ter visto isso tudo de uma forma muito satisfatória. Mas me faltava a cereja do bolo, que era na área de relacionamentos. Até que, eu vou trazer um boom aqui para vocês, mas eu prometo ser rápida, eu passei por um processo de câncer que me fez olhar para o meu lado feminino e entender que ou eu tratava o meu lado feminino para me tornar uma mulher mais completa no aspecto emocional feminino, para então alcançar um relacionamento, ou então nunca isso iria acontecer. Eu estava bloqueada na área de relacionamento e somente uma doença que me fez olhar para isso e falar assim: Andrine, ou você resolve isso na sua vida, ou você vai ficar travada nisso. E aí foi onde eu li livros na área de alma feminina, né? Estudei sobre esse processo pessoal feminino, fiz processos terapêuticos no inconsciente. E então fui entendendo que essa lapidação foi extremamente necessária para que eu estivesse realmente pronta para um relacionamento top, um relacionamento saudável, um relacionamento na qual eu sempre entendi que seria isso, mas que até então não acreditava, tendo em vista os bloqueios que eu tinha. Eu entendia que ou eu lidava com as frustrações, né, de relacionamentos frustrados anteriores, 2 relacionamentos frustrados, ou eu poderia estar fadada a continuar repetindo um velho padrão. Né? Então, foi nesse sentido que eu fui descobrindo dentro de mim que a maior frustração também foi responsabilidade minha. Se eu tivesse tratado aspectos emocionais 15 anos atrás, eu tenho certeza que eu já teria encurtado o caminho. Porém, os próprios relacionamentos frustrados me ajudaram muito a amadurecer e não me arrependo de nenhum, né, de nada do que eu vivi, porque foi através disso que a maturidade, o entendimento, esse novo olhar, gerou, então, a realização daquilo que eu tanto sonhava na vida, que é ter um relacionamento saudável, onde o diálogo prevalece, onde as afinidades acontecem e, sobretudo, onde ele caminha comigo dentro de um propósito em comum. Isso é o mais precioso, né, de entender que se não houver propósito unidos, não tem como o relacionamento fluir.
né? Não tem como eu abrir mão daquilo que eu sou, daquilo que eu tenho de jornada de vida, né? Para viver um relacionamento. Não, eu até me questionava uns anos atrás, será que eu tenho que abrir mão de uma coisa para poder ter outra? E é como se Deus soprasse no meu coração dizendo, não, tem que alinhar propósitos. Ou seja, a pessoa que está com você precisa entender daquilo que é o seu propósito para que você possa caminhar numa jornada bastante leve, saudável e transbordando na vida de mais pessoas. E é isso que a gente faz hoje, né? Uau, extraordinário. É muito bom. Receber essa informação muda muita coisa dentro da minha mente, obviamente muda muita coisa a você que está nos ouvindo. Deve mudar muita coisa, muito aspecto. Às vezes você que estava querendo se anular ou ia se anular para ser feliz no relacionamento, agora abriu um parênteses aí, você pode repensar. Obviamente, dentro da plataforma, a nossa doutora vai estar ali pronta para te dar mais informação. Então, desde já, eu quero te convidar para rever esse material, adquirir esse livro e vamos para cima, vamos de fato para Next Level, vamos de fato para o próximo nível. Doutora, foi um grande prazer poder estar com você aqui todo esse período. Sou muito grato. Espero que em breve nós possamos estar juntos de volta. Quem sabe mais um evento, quem sabe mais um trabalho. De fato, nós estamos muito agradecidos de ter conhecido você. Daqui a pouquinho a gente vai conhecer o esposo, o noivo, né? Para a gente estar junto e estarmos sempre conectados. Minha gratidão. Obrigada, Jean, obrigada, equipe, obrigada a você que me escuta, porque você, de alguma forma, está muito na mesma frequência que eu, de entender que juntos a gente caminha muito mais longe, que sozinho ou fechado no quarto, fechado na casa, fechado no seu mundo, não dá para ficar. Afinal, nesse pós-pandemia também a gente tem uma grande oportunidade de acelerar os nossos processos de vida e acessar recursos muito mais avançados para que você possa crescer e alcançar aquilo que você tanto sonha, que você tanto deseja. Uma mensagem eu deixo aqui, nesse dia, para você que está me ouvindo. Não desista de você. E você tem a preciosidade, o diamante na sua vida, que é o seu próprio eu, que é um potencial, é um estado em potencial, que precisa só ser explorado no sentido de aprofundado, de alcançar dentro de você essa ativação emocional, essa ativação de vida, né? Então, muito bem-vindos e muito obrigada, né, pela oportunidade de estar aqui e poder transbordar para vocês esse material e que venham os próximos, Muito obrigado, doutora. Paulo Henrique, um grande abraço a você, Deus te abençoe grandemente. Excelente casamento, né? E com certeza a senhora vai estar aqui várias vezes, já está na plataforma Next Level. Então você que me ouve, minha gratidão, não esquece, curte, compartilha e vamos para 200 visualizações.